Bom, gente, boa noite, viu? 19h30. Vou mandar, antes da gente iniciar a aula, a lista de chamada para vocês preencherem, tá? Imagino que estejam me ouvindo direitinho e também vendo a sala do Moodle de vocês, tá? Combinado para a aula de hoje é a gente fazer uma revisão para a prova, uma revisão, na verdade, comandada por vocês, sejam exercícios que vocês tenham tido dúvidas, ou parte do conteúdo. Então, hoje, quem comanda a aula nesse sentido são vocês, tá bom? Antes, eu vou só fazer um reforço sobre a avaliação, né? Para deixar tudo bem registrado, gravado, para não gerar confusão, tá bom? Olha, como eu falei, então, vocês estão vendo aqui o Moodle, né? Tá aqui Matemática Elementar, Licenciatura em Química. Então, vou descer aqui na avaliação, tá? Bom, questionário avaliativo 1 já encerrado, certo? Nós estamos agora, então, no questionário avaliativo 2, cuja data prevista, gente, era de 5/2 a 9/2, certo? O que eu estou fazendo, na verdade? Eu antecipei ele sem prejuízo nenhum, então, portanto, para quem não quiser fazer, quiser começar só no dia 5, mas antecipei para hoje a partir das 20h30. A gente encerra a aula às 20h15, né? Então, eu chutei uma margenzinha, às vezes eu acabo extrapolando alguns minutos, e, bom, 20h30, após essa revisão, já está disponível para vocês responderem, tá bom? Aquela história que é importante, tá bom? Ele é atividade 18, ok? Então, a atividade dessas obrigatórias, número 18, para você ter acesso, elas têm que ter aberta 17, ok? Aí, para abrir a 17, tem que ter aberta 16, abrir 16 tem que ter aberta 15, ou seja, é só seguir a numeração sequencial. Quando você está vendo como aluno, você vê um quadradinho aqui, tem um tiquezinho que você já realizou para você se orientar. O número é uma maneira que eu coloquei para não haver essa confusão, tá bom? Então vocês conseguem navegar pelos números, tá? Observe que a avaliação anterior, quem perdeu por algum motivo, ela não barra a atividade seguinte. Então a avaliação, né, eu já até, no caso, já removi a numeração dela porque ela já passou, né? Ela não barra nada, tá? O que barra é sempre essas atividades. Isso aqui é uma forma de garantir que vocês vão ter passado, de alguma maneira, pelos conteúdos que a gente deixou de maneira assíncrona, ou seja, que não foi nessas aulas ao vivo. Então quando você clica, você então realizou a atividade, você assume a responsabilidade de estudar, ou ver o vídeo, ou de tentar resolver os exercícios que são deixados, tá bom? É claro que, por exemplo, uma pessoa que está com o Moodle em defasagem, você não precisa assistir todas as aulas para colocar ele em dia. Se você só sair clicando na ordem, ele já abre todos. Por exemplo, isso aqui é um vídeo. Se você clicar nele, ele automaticamente já considera como concluído, tá bom? Aí fica a responsabilidade, claro, do aluno, da aluna, de assistir o vídeo, porque esses conteúdos serão certamente importantes aqui no decorrer do questionário, tá bom? Então, essa era a orientação, tá? Isso fica bem claro, né? Então, assim, não abro mão dessa numeração, porque é uma forma que eu tenho de garantir que o estudante ou estudante passou pelo conteúdo ou tentou estudar de alguma forma o conteúdo que está presente aqui, tá bom? É claro que esse conteúdo não é o único que está na avaliação, tá bom? Por exemplo, não são atividades obrigatórias, né, no sentido que você não precisa selecionar e abrir essas aulas, mas os conteúdos das aulas também compõem a avaliação, certo? Porque aqui, nesse ensino remoto, que agora está finalizando, na semana que vem, a gente tem um momento síncrono e o assíncrono. Então, parte da aula era ao vivo, digamos assim, certo? Então, vocês tinham aula aqui comigo. E outra parte era gravado, né? Então, o que é obrigatório é seguir essa sequência gravada. É claro que se você perdeu, perdi alguma aula, professor, perdi aula né? A última aula nossa foi dia 26, semana passada. Perdi essa aula. Você consegue vir aqui assistir o vídeo, a gravação inteira que os colegas tiveram, assim como eu vou deixar, né? A aula de hoje, também assim que eu receber a gravação, faço o download dela e disponibilizo aqui para vocês, tá bom? Então, assim, tem como complementar o conteúdo de maneira boa, tá bom? Então, era essa observação. Eu vou voltar aqui para a sala, ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, tá?
Se não houver nenhuma pergunta, nenhum comentário sobre essas orientações iniciais sobre a prova, eu deixo para vocês comandarem no sentido de que os exercícios ou conteúdos que tenham dúvida, vocês tenham liberdade para poder fazer essa escolha. Professor, nós ficamos com dúvida nesse exercício ou algo do tipo, tá bom? Eu estou à disposição. Vou até tirar a tela do Moodle e vou pôr aquela mesinha onde eu uso para dar aula para vocês, tá? Minha internet é meio lenta. Tá? Não é tão lenta até o provedor que eu uso aqui de Lusiânia, mas anda oscilando um pouco nesses últimos dias. Então eu vou momentaneamente tirar o vídeo aqui para evitar que sobrecarregue e ajude a ficar mais pesado. Quando ele dá esse pico e trava, a gravação aqui no Teams ela para imediatamente, né? E ela não retoma de forma automática. Então, às vezes, aconteceu numa turma, eu estar dando aula, a internet oscilar, nem chegou a cair, né? Mas a aula seguiu e eu não percebi que a gravação tinha sido pausada, tá? Bom, com vocês agora, né? Estou à disposição para poder ajudar, né? No que for possível de dúvida ou de conteúdo para essa prova. Me ouvem? A Natália respondeu que sim. Ok, então o Thiago confirmou. Então, certamente estão me ouvindo. Aproveitar que já se manifestaram aqui no chat, então. Sem problema, Natália. Se não há dúvida, não há problema algum, tá? Eu vou, como eu disse, tô à disposição para tirar dúvidas, porque a avaliação vai para todos os colegas, né? Então, assim, se não tem, certamente outros devem ter, então a gente pode aproveitar esse tempo, tá? A data da prova, gente, só então assim, né, sendo bem claro, ela vai até dia 9, quarta-feira da semana que vem, né? Então, a gente pode sim, a aula da semana que vem vai ocorrer, mas é uma aula só para poder finalizar o curso, não é aula de conteúdo. Eventualmente, quem tiver tido algum problema para responder o questionário, estarei à disposição, tá? Eu só um parênteses grande, que semana que vem, por exemplo, no dia 9, ainda estará aberto no horário da aula o prazo para responder o questionário, né? Como o prazo estará aberto, eu vou ficar atento a questões que estão no questionário. Então, por exemplo, assim, certamente os colegas conversam entre si. Então, alguma dúvida específica que seja, professor, eu respondi o questionário, fiquei com dúvida nessa questão, não vou poder naquele momento, senão a gente entrega o jogo, né? As questões são sorteadas e eventualmente pode haver repetição para os colegas, tá bom? Então, semana que vem é o nosso encerramento, por assim dizer, do curso, tá? E é bom que fica registrado, né? Dia 10 e 11 é o prazo para nossa terceira avaliação, tá? Quem fez a média das duas primeiras e não obteve 6, tem a oportunidade de fazer como se fosse uma prova de recuperação nesse questionário 3, que cai todo o conteúdo, tá? E a média, como eu já expliquei na aula anterior. Você é obrigado a fazer? Eu preciso de 2. Não é obrigado a fazer, tá bom? Na verdade, é pelo contrário, né? Além de não ser obrigado, funciona da seguinte forma: os colegas, os estudantes que tiverem média após esse questionário 2, né? Média maior que 6, já nem fazem esse, né? Então já estão liberados, já passaram de semestre da disciplina de matemática elementar. Quem, por acaso, obtiver média menor do que 6,
Então tem a oportunidade de fazer este questionário, vai ficar lá restrito, como eu falei na aula anterior, restrito pelo e-mail, né? Então vamos supor, eu Agenor, fui lá e fiz as provas, tirei 4 numa prova, 6 na outra, da média 5, não ia passar. Então meu e-mail vai estar lá, olha, você pode fazer a prova entre os dias 10 e dia 11, e a média é feita, né, com uma média aritmética, certo? Então assim, vamos supor, eu tirei 5, por exemplo, né, de média nesse exemplo hipotético que eu dei, fiz essa prova de recuperação e tirei 7, né? Então, qual vai ser minha média final? Eu somo 5 com 7, dá 12, divido por 2, dá 6. Opa, passei, estou aprovado. Ah, eu fiquei com 5, eu fui lá e fiz a prova, por exemplo, tirei 4, né? Um exemplo. Então, 5 mais 4 daria 9, por 2, 4,5. Então, minha média iria piorar. A gente não pode piorar a média, né? Então, é como se fosse uma prova de recuperação. Não podendo piorar, fica o que estava antes, né? Ainda que insuficiente para aprovação, tá bom? A média que o senhor colocou no. Eu não entendi a pergunta. É que abrir o áudio e eu não entendi a pergunta. Ninguém tem dúvidas das questões envolvendo funções exponenciais e funções logarítmicas? Bom, continuo com a última manifestação da Natália, dizendo que não, ela particularmente não tem dúvidas, certo? Bom, sinceramente eu não sei como proceder. É natural que, nem tanto para função exponencial, mas para logaritmo, é comum que existam dúvidas, tá bom? Porque não existe, sei lá, uma certa mística em cima, como se fosse algo muito complicado, mais do que deveria ser. E por experiência que eu tenho, né, do tempo de FG, é normal que exista dúvida. Então, para mim, a falta de dúvidas fica entre dois extremos, né? Ou todo mundo entendeu tudo, né? Ou nada, né? Então, assim, certamente alguns entenderam, mas assim, é natural surgir dúvida, então eu não tenho como também obrigar ninguém a ter dúvidas ou querer compartilhar elas de maneira pública, né? Seja numa sala ou no chat. Também não houve marcação de atendimento, né? Então, assim, eu não tenho nenhum colega dessa turma foi atendido nesse semestre por mim, mas continuo aqui à disposição para tentar resolver qualquer exercício ou qualquer parte da teoria que tenha ficado não clara para vocês, principalmente essas partes, né, que são uma parte relevante do curso que a gente deixa de maneira assíncrona, tá bom? Eu estou aqui para tentar ajudar, né? Ok? Esse é um curso que ele é um curso preparatório para o cálculo, né?
É com vocês, certo? Então, eu vou mandar a lista de chamada de novo, tá? Caso alguém tenha chegado no decorrer da aula. Bom, estou perdido, né? Assim, não sei o que fazer. Eu não tenho condições de começar um conteúdo novo, até porque não faz sentido, além de não cobrar na aula, é claro, todo conteúdo é importante, mas uma única aula, menos de 30 minutos, então, sem poder postar nada síncrono para a semana que vem, nossa semana que encerra, e preocupação com a avaliação. Compreendo quem está dizendo que não tem dúvida, não estou duvidando, mas né, numa turma que é relativamente grande, é natural que surja dúvida, mas nesse momento síncrono, né? Esse momento de ensino remoto, onde a gente não consegue ver se o aluno, se a aluna está resolvendo o exercício, se realmente está tendo dúvidas ou não. Eu deixei vários exercícios mesmo, muitos exercícios, tanto no material, quanto tem do livro didático que a gente usa, né? O livro texto, no caso não é o livro didático, né? O livro do Fundamentos da Matemática Elementar. Exercícios que são de vários níveis, né? Fácil, médio e difícil, mas não havendo dúvida, ninguém quer se manifestar, eu não tenho nada para passar para vocês também, né? Nesse sentido. Né? Como eu disse, eu estou à disposição e vou continuar à disposição, tá? Mas vai da responsabilidade também de vocês, tá bom? A Rebeca falou sobre no conceito de logaritmo, ok? Sem problema nenhum, tá? Só para a gente, então, relembrar a definição de logaritmo, a gente diz que o logaritmo de um número A com a base B é sei lá, um número x, se B elevado a x for A. Ok? Se somente C, então B elevado a x for A. Aqui existe algumas obrigatoriedades, digamos assim, algumas condições para que esse logaritmo exista, tá bom? A primeira delas, a gente viu, é que esse A precisa ser maior que zero. Aqui a gente está falando de números reais apenas, tá bom? A segunda é que este B ele seja maior que zero e diferente de 1. Também B é um número real. Então, essa é a definição de logaritmo. Né? A gente diz que o logaritmo de A na base B é um número x se B elevado a x for A, ok? Na nomenclatura aqui, a gente tem o seguinte, né? A é chamado logaritmando, B é a base do logaritmo, e x, no caso aqui, esse exemplo x, é o logaritmo. Que logaritmo? No caso, o logaritmo do número A, do logaritmando, né? Então, o logaritmo de A, na base B. Ok?
Então, por exemplo, né, se eu falar, por exemplo, do logaritmo, por exemplo, de 32, por exemplo, na base 2, eu sei que isso é o número 5, porque 2 à quinta dá 32. Só afastar um pouquinho mais. 2 à quinta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 à quinta é isso dá 32, certo? Ok? Observe que, por exemplo, se a gente mudar a base, por exemplo, né, olha só pensando no seguinte, né? Como é que a base influencia, né? Quanto será o logaritmo de 32 na base 4, né? Já mudei a base, né? Quando a base era 2, a gente viu que isso dava 5, né? Porque 2 à quinta é. Quanto será o logaritmo de 32, então, na base 4? Digamos, né? Eu não sei quanto é. Digamos que seja um t, né? Então, eu procuro um número t, ou um número x, ou qualquer outro número, que satisfaça a equação 4 elevado a t igual a 32, ok? Então, esta parte a gente aprende, né? Então, conexão com potenciação, função exponencial, né? A gente aprende como que resolve problemas como esse lá atrás, certo? Então, a gente decompõe 30, eu peguei, claro, 32 já está de exemplo, a gente decompõe, né? Então, eu sei que 32 é 2 à quinta, tá aqui pra gente. E 4, claramente, né, é 2 ao quadrado. Então, você fica com 2 ao quadrado elevado a t igual a 2 à quinta. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, né? Propriedade de potenciação, né? Potência de potência, você multiplica os expoentes, certo? Então, eu fico com 2 elevado a 2t, isso igual a 2 à quinta. Essa igualdade só faz sentido, né? Você tem uma potência de 2 igual a outra potência de 2. Só faz sentido se os expoentes forem o mesmo. Então, você tem 2 elevado a t igual a 5. Então, qual é a conclusão? É que o t é 5 sobre 2, 2,5. Então, por exemplo, o que a gente disse aqui é o seguinte, né? O logaritmo de 32 na base 4 dá 2,5, ok? Eu prefiro deixar como fração, né? Ok? 5 sobre 2, tá? Mas 5 sobre 2 é 2,5, tá? Então, esta é a definição de logaritmo. Tem uma quantidade razoável de propriedades, tá bom? E aí vocês podem ver, ficaram bastante, né? Diversos vídeos sobre isso, porque não é um tema que a gente consegue abordar em alguns poucos minutos, certo? Mas então a gente consegue calcular alguns logaritmos por meio dessas propriedades, ou manipular expressões envolvendo os logaritmos, certo? Agora, o que é uma função logaritmo para a gente, certo? Então, aqui, claro, depois, se vocês fossem seguir o rito de estudo, aqui tem as propriedades dos logaritmos, certo? Onde a gente recomenda, por exemplo, né, que assistam os vídeos, certo? Mas agora, então, o que é uma função logaritmo, né? Então, uma função logaritmo. Função logarítmica. É uma função... Então, é o seguinte, eu só posso calcular logaritmo, se a gente pensar aqui, né? De números que são positivos, certo? Então, é uma função dos reais positivos, não nulos, então, estritamente positivos, em R, onde você calcula, então, para cada x, esse x é um número real positivo, certo? Para cada x você calcula o logaritmo de x em uma determinada base. Esse b, então, é a base, certo? B é um número maior que zero e diferente de 1, ok? B é um número real. Aqui, quando a gente está dizendo x, só sendo redundante, mas para deixar isso claro, x é um número real positivo diferente de zero, ok? Então, x é maior do que zero, ok? Então, isso é uma função logarítmica, ok? De acordo com a base, você tem o comportamento da função. Ora, essa função pode ser crescente, ora decrescente, tudo depende da base, tá bom? Então, assim, essas são, então, tema da prova, funções exponenciais e logaritmos, então são funções como essa. É claro que envolve trabalhar com conceitos, né,
dos logaritmos, as propriedades que a gente estudou, certo? Mas se a gente volta aqui um pouquinho, né? Aí aproveitando um resumo do que foi para não precisar dar aula de novo, certo? Então a nossa última aula foi justamente explorando um pouquinho do comportamento dessas funções logarítmicos, ok? Então a gente tem aqui, né, o início da aula, né, eu até botei a definição, recorde a definição e recomendei que desse uma olhada, né, nos vídeos, certo? Então tá aqui a definição de função logarítmica, né? Então aqui b é um número real positivo e diferente de 1. Então, exemplo de funções logarítmicas, ok? Então, com base 2, com base meia. Quando não aparece nada aqui é porque a base é 10, então o logaritmo na base 10. O logaritmo na base E é o número de ordem, então a gente o logaritmo natural, simbolizado aqui no Brasil por ln de x, ok? Algumas das propriedades de funções logarítmicas, né? Então, se o b é maior que zero, né? Então, e o b é diferente de 1, estou falando da base, certo? As funções logaritmo exponencial, né? Então, logaritmo na base b e exponencial com base b, certo? São inversas uma da outra. Então, isso significa que essas funções são injetoras, sobrejetoras, ao mesmo tempo, então, portanto, bijetoras, e a composição delas dá identidade, ou seja, quando você manipula uma com a outra, isso dá sempre o x, certo? Então, aqui eu expliquei por que a logaritmo era injetora, por que a logaritmo era sobrejetora, ou seja, o contradomínio é igual a imagem. Então, a gente, né, botou a conclusão, sendo injetora e sobrejetora, ela é bijetora. Sobre a função logarítmica, a gente tem que ela é crescente quando a base é maior do que 1. Então, por exemplo, essa aqui, logaritmo na base 2, é uma função crescente. Logaritmo na base 4, também, que foi o exemplo da aula de hoje, é crescente, né? Quando a base está entre 0 e 1, a função é decrescente. Então, por exemplo, meio, né? O exemplo está aqui, logaritmo na base meio, está até circulado da aula anterior. Ela é, então, decrescente, porque meio é maior do que 0, mas é menor do que 1. Base 10, então 10 claramente é maior do que 0, então esse exemplo C é uma crescente. O exemplo E, eu falei, então, formalmente a gente estuda ele lá no cálculo, certo? Eu só estou apresentando no logaritmo, ok? Tem uma definição dele que não depende, por exemplo, de limite de cálculo, tá? Mas não vem ao caso aqui agora. Então, E é um número irracional, assim como a gente conhece o π, e ele vale mais ou menos, com 3 casas decimais, 2,718. Certo? Então, claro, 2,71 é maior do que 1. Então, esse exemplo da D é uma função crescente. Okay? Ser crescente, recorda o seguinte, que se o x aumenta, o y, ou seja, o f de x aumenta. Se o x diminui, então o f de x diminui. Ele preserva, né, essa desigualdade. Até botei de verde aqui. Já decrescente acontece o contrário. Se o x aumenta, de rosa ficou ruim, não dá um contraste bom, vamos ver preto. Se o x aumenta, então o valor da função diminui. Se o x diminui, o valor da função aumenta, ok? Ou seja, ele inverte o sinal da desigualdade, ok? Aí eu expliquei, aqui está a demonstração, né? Por que é crescente, né? Olha só, b maior que 1 é crescente, então, né, explicamos, se é maior do que 1 é crescente, se é crescente é maior do que 1. O decrescente, né, entre 0 e 1 ficou como exercício, porque é análogo, né? Só a gente trocar os argumentos usando onde que b é maior do que 1 ou decrescente em cada caso, certo? Por fim, no gráfico, a gente observou que o gráfico tem algumas características, né? O gráfico nunca, então, corta o eixo y, né? Ou seja, porque o x é sempre maior que 0. Toda vez que o x é 1, né, o gráfico da função f de x igual ao logaritmo de x na base b. Toda vez que o x é 1, então o gráfico ponto 1, 1 e 0 está no gráfico da função, ou seja, porque o logaritmo de 1 sempre é 0. Uma visão geral, né, do que acontece quando a função é crescente. O gráfico é algo desse tipo. Lembrando, vou pôr de azul aqui, que esse gráfico ele não passa o eixo y, certo? Ele não pode passar para cá, porque senão você poderia, em tese, escolher valores negativos para x, certo? Quando é decrescente, acontece justamente o contrário, né? Olha só. Ok? Então, um esboço, um resumo geral de como é o gráfico. A gente viu, então, né, né, desenho que eu fiz à mão. A gente printou ele, então, do livro, que é mais bonitinho, mais organizado.
Construímos, então, pegamos um exemplo de como construir o gráfico da função logaritmo de x na base 2. Então, viu que realmente esse é um exemplo do que a gente havia dito, né? Até, aqui está até errado o livro, está pensando logaritmo de 2 elevado a x, né? É logaritmo de 2, logaritmo de x, perdão, da base 2, ok? Vimos também o que acontece, né? Com o gráfico da função logaritmo de x na base meio, justamente decrescente, esse de roxinho aqui. Então, esse foi um resumo, né, da nossa última aula. Um resumo interessante sobre a parte de logaritmos, ok? Acho que atende, pelo menos de alguma maneira, o pedido da colega Rebeca, ok, Rebeca? Eu não sei se ficou bom, mas se faltou algo, se tem algo que você quer citar de dúvida, eu estou à disposição também. Ok, eu que agradeço, Rebeca. A Ivani falou que tem coisa que não aprendeu bem, funções quadráticas, achou chato o gráfico. Mas especificamente para essa prova, Ivani, não há funções quadráticas, tá bom? É exponencial e logaritmo. Okay? Se precisar, né, se o seu caso, por exemplo, se você eventualmente precisar da terceira variação, sim, cai, tá bom? Pode passar para uma próxima pergunta, uma próxima observação que alguém queira fazer, tá bom? Ok, gente, olha só. Então, né, não havendo dúvidas, eu dou aula por encerrado. Como eu disse, eu continuo aqui à disposição, tá bom? Mas já enviei esse chamado, eu vou enviar mais uma vez. Mas não havendo dúvida, eu não tenho também muito mais o que eu possa fazer né, a respeito. Gente, eu que agradeço, viu? Boa noite a todos vocês. Eu vou parar a gravação, mas vou continuar na sala até às 20h15, que é parte do meu horário de trabalho. Na verdade, seria até às 22h15, se fosse
presencial, tá bom? Mas estou à disposição, tá? Lembre que a partir das 20h30, né, de hoje, dia 2/2, estará disponível o questionário para vocês responderem, tá bom? Semana que vem, só o encerramento, tá? Caso, né, é bom, às vezes você realizou a avaliação, ficou com dúvida, pode ter um gabarito errado, né? A gente também é humano, Então, né, eu estarei em sala para fazer esse encerramento, tá? Desejando todo sucesso a vocês na avaliação, na aprovação, no curso de cálculo 1. Os que eventualmente repetirem, mais dedicação para que possa continuar em frente com o curso, tá bom? Sucesso para todos vocês.